Olá, pessoal! Seus filhos estudam na escola japonesa e vocês estão percebendo que eles estão esquecendo a língua materna? Quer saber como eu faço com meus filhos para isso não acontecer? Eu vou contar um pouco da minha experiência. Vem comigo! Bom, para quem não me conhece, eu sou Lady Tanabe, eu sou Nisei, sou Nisei, mas não tenho o olho puxadinho? Por que será? Porque sou adotada por um japonês e minha mãe brasileira. Na época, meu pai foi para o Brasil de Kasegi e meus pais biológicos é do Brasil e Portugal. Eu vim para o Japão com meus pais adotivos, que é meus pais, né? Em 1990, junto com eles, meus irmãos também. E no ano 1990, quando viemos para o Japão, era um dos primeiros de Kasegi vir ao Japão. Estava começando, ou seja, não tinha praticamente ninguém de brasileiros aqui, né, no Japão. E eu fui morar em Nagano. Quem é de Nagano aí? Comente aí. Então, em 1990, eu tinha 5 anos, então eu ficava com a minha mãe. Então eu ficava em casa com ela, só falando português, então eu não sabia nada de japonês, apesar do meu pai ser japonês. Então, assim, ele trabalhava muito e quando ele chegava em casa eu já estava dormindo. Então, eu sabia o português e nada de japonês. Quando eu entrei na escola, que era 1991, eu entrei em julho, porque assim, na verdade, a cerimônia de entrada é em abril, mas eu entrei, eu lembro, em julho, bem no verão. Então, eu lembro que eu entrei junto com meu irmão na escola. Lá de Nagano, a escola se chamava Kanae Shogakko. Quem é dessa escola, comente aqui também. E eu lembro que era um dos primeiros brasileiros a entrar naquela escola. E tinha 880 alunos na época. Não sei se agora também tem bastante assim, só sei que na época eram muitas crianças. E eu lembro que essas crianças era a primeira vez na vida deles que havia um estrangeiro na frente deles. Então, você imagina, eu lembro que a escola anunciou a nossa chegada e estávamos lá fora. Gente, eu sei que essas 880 crianças, mais os professores, todos vieram ver a nós, né? Nos ver, no caso. E eu lembro que a gente foi rodeada de crianças, você imagina, gente, 880 pessoas na sua frente. Tinha pessoas até aqui, assim, e eles pegavam no meu cabelo, porque era novidade para eles também. Então, pegava no meu cabelo e pegava assim no meu corpo e ficava falando japonês. E eu não entendia absolutamente nada, né? Como eu havia falado para vocês, eu não falava japonês em casa. Meus pais não me ensinaram hiragana, katakana antes de entrar na escola. Então, eu estava totalmente perdida e com medo. Só sei que eu comecei a chorar ali, né? E eu lembro que minha professora na época me pegou eu e meu irmão. Meu irmão não chorou, porque ele entrou na 5ª série já. E eu entrei na primeira, né? Primeira série. Então eu comecei a chorar, então minha professora me tirou daquele ambiente e levou na sala. Desculpa, gente, eu trouxe minha filha, porque ela acordou. Então assim, eu fui levada na sala. E, gente, eu lembro que essa professora minha é maravilhosa. Eu me lembro dela até hoje. O nome dela é Kasai Sensei. Ela fez de tudo, sabe? Assim, para mim aprender a idioma japonesa. Eu lembro que na aula Kokugo, a língua japonesa, e quando ela dava a tarefa para os seus alunos ali concluir, ela vinha correndo ali atrás, onde eu estava. E eu lembro que ela comprou bloquinho de madeira desenhado com figurinha, né? E ela mostrava de meia, tinha figurinha de meia, várias coisinhas. E ela mostrava essa figurinha pra mim e falava assim, kutsushita, tipo assim, meia, né? Kutsushita. E fazia eu repetir várias vezes pra mim aprender vários vocabulários, enfim, o japonês. E eu lembro que na aula de matemática, ela também, enquanto dava as tarefas para seus alunos, também vinha correndo ali atrás para mim. Ela comprou, gente, você tem uma noção de uma professora comprar brinquedo de boliche para me ensinar matemática? Como é que ela fazia? Ela fazia assim, ó, ela colocava os pininhos ali de plástico, né, o brinquedo de boliche,
e fazia com que eu jogasse a bola, tipo assim, aí somasse, né? Quantos pinos tinha, quantos pinos caiu e quantos sobrou. Então, ela me ensinava brincando, assim, sabe? Um modo bem divertido que eu aprendia rápido, né? Eu fui aprendendo e acredito que menos de 6 meses, tipo assim, praticamente 6 meses, eu já tava falando muitas coisas japonês, não digo fluentemente, mas eu já sabia se virar na escola, assim, graças à minha professora, né? Então, assim, teve esse esforço da parte da professora, né, por me ensinar, ela se esforçou bastante e assim foi aprendendo japonês. Claro, na escola eu sofri bullying também, só que nesse vídeo o foco seria mais com relação assim o português, né? Que eu esqueci o português. Então, no outro vídeo vou gravar para vocês como eu venci, como eu fiz na escola sobressair, né? Com relação a Idime. E assim foi, gente, eu fui aprendendo mais japonês, então, e eu fui esquecendo o português, porque meus pais, na época, também trabalhavam bastante, fazia hora extra, então, quando eles chegavam em casa, eu já estava dormindo, então, eu não via praticamente meus pais durante a semana, e de manhã eles saíam muito cedo, tipo assim, dava só o tempo de tomar um café bem rapidinho junto, eles já saíam, eu também ia pra escola, então eu fui evoluindo mais japonês. E em casa eu falava com meu pai japonês e com minha mãe malha português. Ou seja, ela falava em português, eu entendia, mas eu tava já respondendo então japonês para ela, no caso, muito pouco em português. E assim fui. Gente, eu só sei que minha mãe, um tempo ela contratou uma brasileira, né, uma senhora, para me ensinar, só que durou só um mês. A gente foi, eu lembro que era um sábado, 2 vezes por mês nós ia, né? No sábado para aprender o português. Só que durou só um mês, então praticamente não aprendi quase nada. E eu aprendi o português, sabe como, minha gente? Lendo o gibi da Mônica no banheiro. Eu lembro que meus irmãos colocavam o gibi ali no banheiro, né, toilette. E eu via lá, eu achava interessante, eu comecei a olhar e comecei a aprender ali, ler um pouquinho daquilo que eu tinha aprendido um pouquinho lá com a moça. Então, o que eu não sabia, sabe, ler CHO, né, tipo CH é chá, né, então as coisas poucas que eu não sabia, tipo assim, as coisas que eu via lá não entendia, eu ia perguntar pro meu irmão, falar, como que lê isso aqui, né? Aí eu fui aprendendo, gente, e assim fui aprendendo a ler o português, você acredita? E depois, claro, fui me aperfeiçoando, né, conforme depois eu fui trabalhar com os brasileiros, eu fui aprendendo. Mas é assim que eu aprendi ler o português, ler no gibi. Então, como eu estudava, né, acreditado que eu não falava português em casa, então fui evoluindo só o português. O que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar na fábrica, né, saindo da escola, eu não fui pro cocô, né, hoje eu me arrependo, mas eu só concluí o primário e o ginásio. Então, o colegial eu não fui, eu comecei a fazer baito. E quando eu comecei a trabalhar na fábrica, eu tinha muita vergonha, gente, de falar com os brasileiros. Por quê? Por não saber direito o português, por medo de errar. Então as pessoas chegavam até a mim, queria conversar, puxava assunto, e eu com medo olhava meio vergonhosa também, né? Acostumada até então a ficar com o japonês, tinha vergonha, ficar olhando para baixo, queria evitar. As pessoas faziam pergunta para mim e eu ficava, ai, pode falar de novo, né? E às vezes era pergunta, eu ficava, aham, é. Aí a pessoa falava, não, mas eu tô perguntando pra você, né? Então, gente, eu passei muita vergonha. Tinha pessoas que achavam que eu era metida, gente. Metida por, tipo assim, a pessoa falava assim, ela só quer falar com os japoneses, né? Não quer falar com a gente, não é uma mentira só porque fala japonês. E não era isso, era por causa que a minha insegurança. A minha insegurança de não saber falar o português direito fazia com que eu ficasse mais com os japoneses. É isso que acontecia. E assim, gente, eu tive bastante dificuldade, né? Assim, depois de acostumar, assim, com o português, com os brasileiros. Então, para os meus filhos não sofrerem, passar a mesma coisa que eu passei, né? Essa vergonha e tal, tudo. O que eu faço aqui em casa? Agora vai entrar essa questão, como eu faço com meus filhos, para eles não esquecerem a língua materna. Hoje eu tenho um filho com 15 anos, minha filha de 10 anos e essa pequenininha de 0 anos. Ela tem 5 meses e ela vai passar pelo mesmo processo.
Os meus filhos, assim, gente, eu vejo que eles também têm essa... Não digo dificuldade, mas eles têm essa mania de querer, de repente, falar em japonês em casa. Principalmente a Kathleen, minha filha, de 10 anos. Toda vez, o que eu faço? Quando ela fala em japonês, eu falo assim pra ela, Cat, português. Português, repete agora em português. E eu faço ela repetir em português. Ou seja, eu faço ela traduzir o que ela falou. Gente, e eu vou te falar, todo dia a mesma coisa. Todo dia eu tenho que repetir isso pra eles. O meu filho sempre falava português. Agora que tá no colegial, deu uma também de que quer falar só japonês. Não é que ele quer. Assim, vai saindo, sabe? Porque esse tempo todo, praticamente 8 horas, tá na escola. Então, chegando em casa, ele sabe que eu sei falar Nihongo, então acaba falando japonês, sabe? Aí eu fico falando, né, Cauã, português, gente, português, sabe? Então, gente, eu não, assim, mamães, eu não abro mão, sabe? Porque eu acredito assim, que nós, né, que educamos nossos filhos aqui no Japão, eles têm a oportunidade de ser bilíngues, de aprender mais de um idioma, né? Então, assim, eu coloquei meus filhos também no inglês, então eles sabem falar português, né, língua materna, japonês, que aprende na escola, e agora inglês. Sabe? Então, eu acho muito importante de a gente investir no nosso filho no sentido de não deixar esquecer a língua materna, né? Porque, vamos supor assim, ó, os pais do meu marido estão no Brasil, né? Tipo, os avós dele estão no Brasil. E vamos supor, eu penso assim, nossa, que triste, né? De repente, meus filhos esquecerem a língua materna e não conseguir falar com o vovô e a vovó, né? Sendo que é uma ferramenta a mais que ele pode ter. E se de repente eles pensarem em voltar ou até mesmo passear para o Brasil, eles sabem falar o português, né? Não vai ter essa dificuldade de chegar lá e não saber, sabe? Não querer morar lá ou até mesmo passear por não saber o português, a língua materna, né? Então eu priorizo muito isso em casa, eu não abro mão, sabe? Assim, às vezes até é cansativo. Principalmente pra minha filha, Kathleen, que toda hora ela fala assim, mamãe, né, kyou wa no gakkou de... Aí eu falo, Yui-chan, Cat, português, fala português. E às vezes ela não sabe? Aí eu ensino ela. Aí assim, você falou assim em português. Agora repete, amor. Hoje na escola, aí ela fala, hoje na escola, na aula de esporte, aí ela vai falando, sabe? Então, é dessa forma que eu faço, né, com meus filhos aqui em casa, essa repetição de falar português. E o que eles não souberem, eu ajudo a traduzir, né, no caso. Eu ajudei eles a falar português para realmente não esquecer, gente. E eu acho que isso também vai ajudar eles, né, pra realmente não acontecer como aconteceu comigo, sabe? De repente ter vergonha, né, de fazer amizades brasileiras por medo, insegurança. Você viu que até hoje, por isso que eu falo, né, pra vocês que no vídeo que eu vou fazer, gente, é uma dificuldade até hoje, assim, sabe? Eu fico, é como se fosse trava-línguas pra mim, o português. Falo errado, porque realmente não estudei a gramática. Eu procuro, né, a melhorar, se aperfeiçoar. Meu marido aqui em casa me ajuda bastante. Então, assim, isso daqui pra frente, se vocês verem esses errinhos, né, se eu atropelar o português, é por conta disso, né? Então, eu contei aqui pra vocês um pouquinho da minha trajetória, a vinda do Brasil para o Japão, né, que eu estudei aqui na escola japonesa. E é isso aí, minha gente. É isso aí. E com a Kate não vai ser diferente, né, bebê? Né? Ela vai entrar na escola japonesa também, se Deus quiser. E com ela vai se repetir o mesmo processo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like, bastante like aí para ajudar o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E se você tiver algumas dúvidas, mamãe, sabe, com relação a isso que eu falei, né? Se os seus filhos também tiverem, de repente, a dificuldade sobre esquecimento da língua materna, qualquer dúvida, sabe? Pode colocar aqui no comentários o que eu puder ajudar vocês, né? Eu vou estar falando, respondendo, vendo o que pode ser feito, tá bom? Que eu tô aqui pra isso, né? Esse canal, o propósito desse canal realmente é pra ajudar as mamães que tá aqui no Japão. Então, eu quis contar um pouquinho da minha experiência. E no vídeo, o próximo vídeo, eu vou estar falando pra vocês, então,
sobre o Ednei, o bullying que eu sofri aqui no Japão, eu mesma, no Shogako, e também dos meus filhos, que também eles sofreram quando eu estava no Ichinensei, no Nenensei, e como eu fiz, né, para vencer tudo isso. Então, no próximo vídeo eu vou contar um pouquinho sobre isso, tá bom? Beijinho e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, pessoal! Gente, a minha filha dormiu e eu tava editando o vídeo. E veio muito forte no meu coração pra falar uma coisa pra vocês, deixar o recado aqui pra mamães. Então eu vou falar, tá bom? Porque eu determinei nesse ano que seria um ano de proatividade, não deixar as coisas para depois. Então tudo que eu senti, tudo que eu for ministrado aqui no meu coração, eu queria compartilhar com vocês. É o seguinte, com relação à língua materna, para não esquecer. Queria deixar essa mensagem para vocês, mamães. Acreditem nos seus filhos. Acredite. Sabe por quê? Porque assim, alguém acreditou em mim. A minha professora acreditou em mim que eu era capaz, que eu podia sim aprender o Nihongo. E de fato eu aprendi. Então, os nossos filhos só precisam de uma pessoa, que somos nós, mães, pais, mamãe e papai, a nossa família. Alguém que crê neles, alguém que deposite fé neles, que acredita no potencial, que eles têm sim um potencial. Os nossos filhos eles são inteligentes. Então, mamães, sabe, às vezes a gente tá cansado, sabe? E acaba saindo palavras que não é legal, de repente, tipo, né, não sei se você já falou pros seus filhos, você é burro, vamos por que você vê seu filho não conseguindo falar o português, ou até mesmo Nihongo, você é burro mesmo, você não consegue, sabe, essas palavras têm muito peso para a vida de uma criança. Então eu quero incentivar vocês, mamães, sabe? Acredite nos seus filhos, acredite, porque eles são capazes. Eu sempre aqui em casa falo para meus filhos, vocês vão voar mais longe que a mamãe, vocês vão para outros países, sabe? Ó, a oportunidade tá aí no mundo, as portas tá abertas, vocês vão conseguir, sabe? Eu afirmo isso, afirmo, eu sempre repito isso para eles. Pode perguntar pro Cauã, meu filho, que ele sempre fala isso, né? Que minha mãe sempre fica falando essas coisas. É porque realmente eu incentivo eles, sabe? E hoje em dia, você acredita que o meu filho mais velho, até corrigindo no português, ele tá, tipo, muito mais na frente do que eu, sabe? No português, realmente, gente, porque eu lembro que lá em Arte, quando a gente morava lá em Arte, a gente pagou pra uma brasileira, uma moça, que ela é formada no Brasil sobre isso, professora, né, de português, e ensinou o Cauã. Na época ele tinha o quê? Eu esperei um pouquinho, ele entrou no primário, Shogako Ichinensei, acho que na quarta série, acho que quando tinha 10 anos, a idade da minha filha, Kathleen, quando eu tinha 10 anos, a gente colocou para ele aprender o português, e ele ficou durante 6 meses aprendendo português. Então ele lê, escreve, não tem problema nenhum com relação à leitura, escrever, né? E agora veio o inglês para ajudar, então, tipo assim, não tem dificuldade nenhuma no português, né? Então, eu queria deixar esse recado para vocês, mamãe, sabe? Seja incentivadora. Vamos, no caso, né? Porque eu sou mãe também. Então, assim, vamos cada vez mais ser uma pessoa que incentiva os nossos filhos, porque realmente o que nossos filhos precisam é uma pessoa que acredite neles. Beijinho. Antes... Amor, tá fazendo barulho. Amor, vou gravar. Antes de... Ai, gente, eu travo língua no aparelho. Você estuda na escola japonesa? Olá, pessoal. Seus filhos estudam na escola japonesa?